Aprender nunca é errado. Mesmo aprender como matar não é errado. Ou certo. É apenas uma coisa, aprender algo que eu posso te ensinar. É isso. Por enquanto, pense que pode aprender como fazer e decida mais tarde se realmente quer fazer isso. Fala galerinha, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Mariana e esse é o Perdido Entre Vidas. E se tu também gosta de ler livros de fantasia com assassinos, já te inscreve no canal e deixa aquele joinha no vídeo. E se tu for comprar alguma coisa pela Amazon, já usa o link de afiliado do canal que tá aqui na descrição. Assim tu não paga nada mais pela compra que tu já ia fazer e eu ainda ganho uma comissão. E aí tu acaba ajudando a iniciante aqui. Combinado? Como vocês já devem ter percebido pelo título do vídeo, hoje eu venho falar sobre O Aprendiz de Assassino, da Robin Hobb. Ele é o primeiro volume da saga do assassino, seguido de O Assassino do Rei e A Fúria do Assassino, que fecham a trilogia. E esse livro é incrível. Ele é cheio de tramóias, de venenos, de um sempre tentando estar um passo à frente do outro, e não é à toa que eu gosto de livros de ladinos e assassinos, né? Por isso que essa foi a minha melhor leitura do ano passado. Essa trilogia do assassino inicia o ciclo O Reino de Eldarin, e ela é seguida também pela trilogia dos Mercadores de Navios Vivos. O primeiro volume, Navio Arcano, foi publicado aqui em 2017 pela Leia, mas como a Suma comprou os direitos da autora e está relançando toda a saga do assassino, provavelmente ela vai relançar também o Navio Arcano e vai publicar os 2 volumes seguintes que faltam. Depois dessas trilogias, a gente tem mais alguns romances e histórias curtas que complementam a construção desse mundo, mas a gente não é obrigado a ler tudo para entender a história, cada trilogia se fecha em si. Mas focando aqui na nossa porta de entrada, o Aprendiz de Assassino, a gente segue esse menino, que tem 6 anos, e o avô materno larga ele na porta de um dos postos de comando do rei Sagaz. Ele alega que o menino também é neto do rei, então ele não tem mais obrigação de sustentar essa criança, agora é um problema do rei. E a gente pode perceber que mesmo a criança já tendo 6 anos, a família da mãe não se dignou nem a dar um nome para ele. E o rei Sagaz acaba aceitando essa criança, porque assim que ele olha para ela, ele percebe a semelhança entre essa criança e o príncipe Cavalaria. E aí que a gente tem o primeiro problema. Quando Fitz chega no castelo, ele é deixado aos cuidados do Bronco, que é o homem de confiança do Cavalaria e que cuida de todos os animais ali. Então esse menino ele passa a viver no estábulo junto com o Bronco e com os animais, e o Bronco nomeia ele como Fitz. Lá pelas tantas, o rei se dá conta de que não é bom ter um bastardo morando nos estábulos, que isso pode suscitar a vingança, né, dessa criança e ela querer reivindicar o trono, que seria o direito de seu pai. Então ele opta por levar essa criança para dentro do castelo e aí ela passa a morar lá e ter aulas com todas as outras crianças ali da corte. Só que com um detalhe, à noite ele é obrigado a ter aulas com o Breu, que é o assassino do rei, só que ele já tá velhinho. Então o Breu começa a passar esses ensinamentos para ele, para que quando ele passe dessa para uma melhor, o Fitz assuma o lugar de assassino particular desse rei. E o Fitz, como é uma criança, não entende muito bem as implicações de tudo isso, ele só sabe que se ele for morar no castelo e for aprender junto com essas outras crianças, ele vai ser tratado de uma maneira melhor, então ele aceita. É a partir daí, então, que o Fitz se torna um aprendiz de assassino, e a gente começa a perceber que o mundo, ele é muito maior do que o pequenininho do Fitz entendia, do que ele percebia. E essa jogada do rei também foi muito sagaz, porque a partir daí o Fitz se sente acolhido por ele. Então isso aumenta bastante a lealdade dele para com o rei. Mas tu deve estar achando o nome dessa gente toda muito estranho, né? E isso é uma das características dessa história que eu acho muito legal. Os nobres têm o hábito de nomear os filhos com alguma virtude. Então a gente tem, por exemplo, o rei Sagaz, a gente tem o príncipe Veracidade, o príncipe Majestoso, a dama Paciência e até o próprio Bronco, que ele não é nobre, mas ele recebeu esse nome por estar convivendo ali com a nobreza e ser o homem dos estábulos, né? Eu acho que isso torna muito mais fácil da gente identificar as características principais dos personagens, até porque a história ela é descrita em primeira pessoa, pelo Fitz, que ainda é criança. Então isso torna bem difícil de uma criança perceber todas as nuances da personalidade dos adultos. Então isso ajuda a gente também a se localizar melhor na história. Por exemplo, a gente sabe que provavelmente o príncipe Veracidade não vai mentir pro Fitz, porque ele é sempre muito verdadeiro. Enquanto o príncipe Majestoso já olha pro Fitz com aquele olhar superior e nem considera que ele seja gente, já que ele é um bastardo. Enquanto tudo isso acontece, a gente vai acompanhando a infância e a adolescência do Fitz e todos os conflitos internos dele. Já que ele sofre muito preconceito por ser bastardo, foi abandonado pela mãe, pelo pai. A gente acompanha também a formação de caráter dele e como o aprendizado da arte do assassinato influencia nisso e todo esse conflito entre certo e errado que ele passa quando ele vai cumprir as missões sozinho. Um ponto bem importante aqui também são os poderes do Fitz. Ele herdou do pai o talento, que é um poder que existe principalmente na nobreza,
e ele é um poder meio telepático, eles conseguem se comunicar por telepatia, quem possui esse poder. Dependendo do nível de treinamento, eles conseguem modificar memórias de outras pessoas ou até implantar visões na cabeça de outras pessoas. Aliada a essa habilidade, o talento, o Fitz também desenvolve a manha, que é como se fosse o talento, só que voltado para animais. Eles usam bastante o termo compartilhamento de mentes, então ele consegue se comunicar com o animal, só que isso é extremamente mal visto, porque quanto mais ele se comunica com o animal, mais ele está em contato com a mente do animal, menos humano ele se torna. O Fitz desenvolve essa habilidade muito cedo, principalmente porque no início ele vive nos estábulos com os animais. Então ele tem que ficar constantemente se policiando para não deixar que ninguém perceba que ele tem essa habilidade. Essa história ela foi publicada em 1995 pela primeira vez, então é natural que ao ler a gente identifique várias características que a gente já viu em outras histórias, como por exemplo, essa forma de desenvolvimento de personagem, essa narração em primeira pessoa, em que faz a gente se apegar bastante ao personagem, me lembra muito o Kvolt, da Crônica do Matador do Rei, que inclusive quero reler, porque amo. Outra coincidência é que a gente recebe a história contada em primeira pessoa, como se o Fitz realmente estivesse contando a história para alguém. Então a gente entra naquele viés de ter um narrador não confiável, porque tudo que a gente vê está sob a ótica dele e a gente não sabe se o que ele está contando realmente aconteceu ou se tem alguma coisa que ele preferiu omitir. Talvez isso tenha relação com o fato de que em nenhum momento o Fitz parece ser aquele cara que vence alguma coisa por acaso ou por pura sorte. Tudo parece muito sofrido para ele. E eu realmente fiquei apreensiva em algumas partes, mesmo sabendo que tinha um livro 2 e, teoricamente, não ia acontecer nada com o Fitz naquele momento. Mas eu acho que isso só prova que a escrita da Robin Hobb é muito boa. O livro pode parecer um pouco parado no início, porque a gente tem muito essa questão do desenvolvimento do personagem, né? Todos esses conflitos internos dele e o desenvolvimento dele enquanto pessoa conforme ele vai crescendo. Mas conforme a história vai se encaminhando para o final, ela toma um ritmo e tem um determinado enredo que deixa a gente prende a gente de uma forma que eu, por exemplo, que leio de manhã antes do expediente, eu ficava o tempo todo olhando no relógio, pedindo pro tempo passar mais devagar para que eu pudesse ler mais um pouquinho e ver como que aquilo ia se desenrolar. E que final, né, minha gente? Eu fiquei tensa, eu fiquei chocada, eu perdi a conta de quantas vezes eu me peguei de boca aberta, literalmente, com as partes finais desse livro. Além disso, a gente tem alguns ataques a vilarejos que é nos apresentado de uma forma bem instigante, porque a gente não entende o que está acontecendo, a gente tem que ficar procurando pistas aqui e ali para tentar entender o contexto dessa parte da história, e mesmo assim a gente consegue ter só uma ideia do que está acontecendo. E eu tô doida para ver como que esse enredo vai se desenvolver nos próximos livros. Enfim, eu tô com grandes expectativas para ler esses próximos livros, que é só elogios nessa internet, e essa saga ela tem grandes chances de se tornar uma favorita da minha vida. É claro, se o meu hype não estragar a experiência, né? Mas e tu? Já leu esse livro? Me conta aqui nos comentários se tu já leu, ou se pelo menos depois de me ouvir falar tudo isso, ficou no mínimo interessado por essa história. E se tu ainda não te inscreveu, te inscreve no canal, que é pra gente continuar conversando sobre mais histórias com ladinos e assassinos. E também já deixa aquela curtida marota no vídeo, pra eu saber que tu aguentou eu falando todo esse tempo sobre esse livro. E se vocês quiserem saber quais foram as minhas outras leituras dignas de pódio no ano passado, eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês. Então, obrigado por me assistirem até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo, galerinha. Até mais!